A Freiria foi uma surpresa para nós quando ali fomos guiados por uma informação do Virgílio Correia de que existia algumas coisas romanas, uns esqueletos que teriam sido encontrados quando andavam a explorar umas pedreiras. Nessa ideia, o Guilherme, que andava nessa altura a fazer a carta arqueológica, foi ao sítio. E qual não foi o seu espanto, e depois o meu também, quando acabámos por verificar que havia muita cerâmica romana, havia muros, e daí termos pedido que fizéssemos aí as sondagens, em primeiro lugar sondagens para ver o que era, e tivemos sorte. Quando abrimos os primeiros quadrados, caímos logo numa área de cerâmica campaniforme, portanto, coeva das grutas de La Praia, e caímos do outro lado, no próprio peristilo, na sala, ou melhor, no pátio interior da Casa Senhorial, ainda com uma base da coluna in situ. E realmente foi extraordinariamente agradável, até porque depois também havia tecelas de mosaico aqui e acolá, e achámos que deveríamos continuar e isto ser uma vila romana que era necessário escavar. A Pares Urbana, portanto, a Casa Senhorial, a Domus, se fosse, por exemplo, numa zona urbana, chamaria-se Domus. Aqui vivia o senhor com a sua família, alguns escravos principais, e teria várias dependências. Temos uma sala, devia de ser para negócios, e lá ao fundo o triclínio, portanto, a sala de jantar com os seus mosaicos. Encontramos o grande mosaico da sala central. A decoração é realmente muito bonita, mas procuramos imediatamente tapar tudo para que nada se perdesse e preparar tudo para mais tarde poder ser visitável. Foi para nós uma grande surpresa termos encontrado aquela área. É um altar bastante importante na medida em que dá a conhecer uma divindade indígena, o que vem ao encontro daquilo que nós sabíamos dos territórios à volta das cidades romanas, designadamente da cidade de Lisboa, em que os cultos oficiais são na própria cidade, tem uma característica urbana, e na zona rural os cultos são muitas vezes indígenas. É a tribo Orunis. E o dedicante, o Titus Curiacius Rufinus, pela onomástica, é com certeza um dos primeiros colonos que vieram para o território de Olícipo. A Ara é perfeitamente romana. Eu dato a Ara do século I da nossa era, mesmo do começo do século I da nossa era, na medida em que o dedicante tem os 3 nomes, portanto, mesmo à maneira romana, e a divindade é uma divindade indígena, por conseguinte, faz parte daquele núcleo inicial da romanização. Imagino é que o senhor, quando chegou à Freiria, verificou que o sítio era de facto muito bom, porque tinha um regato de água muitíssimo boa, era tudo fértil, mas antes de mexer na terra, antes de, passa a expressão, desflorar a terra, quis pedir autorização à divindade que presidia aquele sítio. Nós viemos para aqui escavar, como já tinha sido escavado, viemos escavar, e foi quando encontramos um muro de pedra solta sobre um piso térreo, a uma cota sensivelmente de meio metro em relação ao que está agora, da parte final do século V e VI. Foram reaproveitados nessa estrutura, portanto, fragmentos de pedras que vieram de outras estruturas, entre os quais propriamente a Ara, a tribo Orunis, e parte do relógio de sol de Freiria. Dou muita importância ao relógio, ao quadrante solar, porque isso significa, da parte do dono da terra, uma sensibilidade ao tempo, ou seja, da organização do dia de acordo com as horas. Imaginem que o facto de termos um quadrante solar, quando na realidade nós temos mais 3 no território nacional e uma representação de outro em
conímbriga. Portanto, isto mostra realmente que esta gente que veio para aqui era gente de grande cultura e que sabia bem o que é que estava a fazer. Não era impunemente que os romanos tinham agrónomos como Columela para ensinarem como é que se trabalhava a terra. Isto é os alicerces de um grande celeiro. Dentro da Península Ibérica é o que está com estrutura melhor, mais bem conservado e maior. Portanto, são muitos metros quadrados, são 18 por 8 metros de largura. Quando nós começámos a escavar e verificámos aquelas paredes todas unidas, perto umas das outras, escavámos para baixo e encontramos logo o terreno virgem. Portanto, aquilo eram fundamentos. Fundamentos de quê? E começámos a tentar descobrir o que é que aquilo poderia ser, até que numa das vilas da Extremadura espanhola, ele tinha uma estrutura igualzinha à nossa. E, portanto, a partir do momento em que identificámos aquelas estruturas como celeiro, outras estruturas idênticas que tinham sido encontradas noutras vilas romanas e que não se sabia exatamente para que serviam, se soube que eram celeiros. É uma estrutura de muros paralelos, facilmente canalizava o ar para o meio delas, portanto, dessas paredes. É tipo espigueiro, como há hoje em dia no norte, para secar o cereal manter-se seco e não apodrecer. Pelas dimensões delas, nós pensamos que possa ter servido não só o senhor desta vila, mas inclusivamente ele tenha sido um negociatório que negociava com os outros proprietários à volta, armazenando aqui os proventos, portanto, que comprava aos outros. Portanto, e depois daqui exportava para Lisboa para o resto do mundo romano. Enquanto que os arqueólogos, do modo geral, faziam a escavação da própria casa senhorial, porque era a que tinha mosaicos, porque era a que era mais bonita, nós deixámos a casa senhorial de parte, só que escavámos muitas campanhas depois. Nós fizemos ao todo 18 campanhas em Freiria. Portanto, porque nos interessava mais a parte rústica, porque era essa que trazia grandes novidades. Portanto, nesse aspecto, Freiria foi de facto importante, ou está a ser importante, porque mostrou estruturas que até agora não tinham sido postas a descoberto noutros sítios. Aqui temos a zona do lagar. O lagar também muito bom, bem conservado ao nível das estruturas. Temos o contrapeso paralelepípedo no sítio certo. Todo este embasamento que temos aqui era um embasamento forte porque estava sujeito a forças muito grandes, portanto, de gravidade. Não só pelo contrapeso, pela vara do lagar, mas inclusivamente por causa das mós que teria ali daquele lado para moer a azeitona. O que estamos a ver é as termas da última fase. Portanto, a última fase é inícios do século IV, onde foi reestruturado as antigas termas que existiam primitivamente, transformadas numa pequena indústria, e depois voltou a ser termas. Termas que não foram terminadas. Embora chegassem a ter alguma parte da estrutura superior do primeiro piso, nunca encontramos as arcarias correspondentes à zona do hipocausto. Sabemos onde é que estão as entradas do pré-forno, portanto onde se fazia o fogo,
Era uma aqui assim e outra lá mais abaixo. Depois aqui estas ábsides, portanto estes meios círculos, eram onde estavam as banheiras. Banheiras de água quente e banheiras de água fria. Reestruturaram, transformaram nesta sala, por exemplo, aqui deste lado, foi transformada numa padaria. Portanto, construíram um forno. Junto àquela parede, construíram 2 mesas para amassar e havia ali assim um outro lado. Aqui em cima destas pedras estava uma moque, estava ali àquele canto onde se moía o cereal, se fazia o pão. Portanto, era a riqueza principal de Freiria, eram os cereais. Após o abandono, o piso foi coberto, como eu disse, de terra, e aqui esta zona foi abandonada e foi enterrado ali um galo dentro de um vaso, quase como para conjurar almas penadas que pudessem haver aqui assim no sítio. Para se fazer um edifício deste, nós sabíamos que tinha que haver muito dinheiro, e se calhar com a morte do proprietário já não houve hipótese nenhuma, daí ser esconjurado a questão de o galináceo, portanto, porque ele foi colocado vivo dentro do pote e quando morria levava a alma do último senhor que estaria por aqui. É o que se pensa, portanto, eventualmente. Isto são dentro das crenças que a gente sabe de outras comparações com outras situações no Império Romano, não é? Os romanos construíram aqui, na margem, um muro para proteção da margem e, a partir daqui, colocaram, portanto, a necrópole, as sepulturas que se estendem até ali abaixo. A vila não morreu no século IV, continuou a perdurar no século V. Depois, no mundo tardo-romano visigótico, vai continuar a existir, aí sim já numa fase completamente, não é de abandono, mas onde os habitantes viviam em pequenas casebres, e morre mais ou menos aí no século VIII, IX, já no período islâmico. O que eu desejava para Freiria era que, urgentemente, o plano de pormenor fosse concretizado, na medida em que, se ele for concretizado, há a possibilidade de os proprietários à volta fazerem as suas construções pelas quais têm esperado tantos anos, de nós musealizarmos o sítio arqueológico e começarmos a possibilitar a visita, porque de facto, como ele está agora, está aparentemente abandonado. Não quer dizer que ele esteja abandonado, mas está aparentemente abandonado. O meu grande desejo era não morrer antes de Freiria ser visitável para um público em geral. Não será nada difícil. Creio que há nesse aspecto alguma vontade política. Vamos esperar.